5, 1 a 11. Coloquemos-nos em pé mais uma vez, para que você solte bem a sua voz nesta leitura do texto bíblico. A pesca maravilhosa, ou também milagrosa, como você desejar. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai, é fato, nós precisamos do Senhor para a interpretação da Tua palavra. Mas, ainda mais, precisamos para a aplicação da Tua palavra. Por isso, Senhor, que o Teu Santo Espírito se encarregue de fazer esta aplicação e nos forneça, ó Deus, avivamento no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós podem se assentar. Quando nós pensamos no milagre, nós somos tendenciosos a focar no ato em si. A alegria, a grandeza do sobrenatural nos atrai. Nós gostamos do sobrenatural. Nós nos aproximamos do sobrenatural e às vezes atribuímos ao sobrenatural a diferenciação. E há várias maneiras equivocadas de se olhar para o milagre, para o sobrenatural. Um deles é atribuir espiritualidade a quem foi usado como instrumento. E às vezes pensamos que se alguém foi um instrumento para a oração e Deus operou um milagre, então pensamos que aquele é mais espiritual do que o outro. No entanto, isto é equivocado pelo fato de que Jesus disse que no último dia acontecerá que chegarão para ele pessoas e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos. Fizemos milagres, expulsamos demônios, e Jesus lhes dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Outro equívoco é justamente nós frisarmos somente o ato, mesmo sendo ele, então, realizado pelo Deus Todo-Poderoso, e até com consciência, e não apenas com consciência, mas também dentro de uma visão correta de que é o poder de Deus, mas nos deliciarmos somente com o ato do milagre em si. Porque, na verdade, todo milagre ele traz consigo um objetivo. E Jesus não atuou em seu ministério, principalmente dos 3 anos antes da sua morte, para apenas mostrar o seu poder, que também foi,
para que todos reconheçam o poder e a glória de Deus, mas também ele tratava de ensinamentos práticos para os seus discípulos. Por isso eu quero chamá-los hoje a meditar comigo sobre o tema enxergando além do milagre. Enxergando além do milagre. Se tem uma coisa que Jesus fazia sempre é se retirar para o mar e no mar, na praia, ali junto ao mar, ensinar multidões que iam atrás dele. Quando nós olhamos para o próprio Lucas Marcos tratando disso, no capítulo 3, diz que ele foi para o mar. Ele sempre procurava um lugar, às vezes um deserto, às vezes o Monte das Oliveiras, às vezes o templo, mas muito no mar. E agora ele está no mar, as multidões estão aglomeradas e com isso comprimindo-o, e ele vê 2 barcos e ele pede que Simão, Pedro, leve o barco para dentro do mar, numa distância que ele possa ensinar, e ele começa a ensinar a palavra de Deus, diz o texto. As pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Deus, e o versículo 3 diz que, assentando-se, ensinava dos barcos as multidões. E esta questão de estar ali no barco fez com que, logo após o ensino, ele ordenasse que Pedro fosse mais a fundo e jogasse as redes, porque deveria pescar. E é interessante porque ele estava lidando com um homem chamado Pedro, junto com os seus sócios Tiago e João, que eram homens conhecedores do mar. Eram pescadores, eram homens que a profissão já havia feito deles com larga experiência. E eles haviam pescado toda a noite e nada pegado. E aí tem uma palavra muito especial, porque Pedro é confrontado justamente na sua profissão, e ele questiona o Senhor Jesus, e ele diz, pescamos a noite toda e nada pegamos. Mas se o Senhor ordenou, vamos lançar as redes. E lançaram as redes, e como nós lemos o texto, o milagre aconteceu. E agora, então, há tanto peixes que a rede começa a estourar, a arrebentar-se. E aí ele tem que fazer sinal para o outro barco, e o outro barco vai e chega lá. Os 2 barcos são tão pesados de peixes que eles estão a ponto de afundar. E diante de tal ação, Pedro toma uma decisão de dizer, Senhor, eu não posso ficar na tua presença. Tal é a grandeza do milagre. Talvez Pedro inicialmente não havia entendido que aquele milagre continha algo muito superior ao fato em si da pescaria. Havia lições específicas que deveriam ser vivenciadas por ele, por Tiago e João, que tiveram o seu chamado definitivo naquele momento. É interessante, por que razão? Porque se você voltar com a sua Bíblia, se você estiver usando a mesma edição da minha, se você voltar uma folha, no capítulo 4, você encontra nos versículos 38 e 39, a cura da sogra de Pedro. Mas ainda que Deus tenha curado a sogra de Pedro, isso não o impressionou tanto como a pesca. Será por quê? Será porque Jesus vai justamente para o barco de Pedro? E por que realmente Jesus faz esse milagre com Pedro? Bom, talvez porque Pedro tivesse uma personalidade mais forte, porque Pedro, além de ter essa personalidade forte, era alguém experiente, e Jesus começa a quebrantar o coração de Pedro em mostrar a ele as lições contidas neste episódio. E eu quero então
tratar aqui sobre essa questão, para que você e eu tenhamos uma visão além do milagre. Para que o milagre em si, embora seja glorioso, exalte ao Senhor, não seja em si mesmo o fim. E não nos deleitemos apenas com isso, mas que nós possamos aprender o que está por trás de tudo isto. Em primeiro lugar, o primeiro princípio ensinado por Jesus neste acontecimento é a necessidade da pregação da palavra de Deus. Parece estranho, porque está tratando de uma pesca maravilhosa, uma pesca miraculosa, mas Jesus está ali para pregar a palavra. Ele não está para multiplicar a pescaria, ele não está para trazer peixes para ali, ele está para ensinar. O alvo principal é ensinar, é pregar a palavra de Deus. Se nós olharmos o capítulo 4, os versículos 42 em diante, Jesus sai para um lugar deserto, as multidões vão, as multidões clamam que ele não os deixe. E diz assim o versículo 43, ele porém lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isto fui enviado. E pregava na sinagoga da Judéia. Jesus tinha uma preocupação de fazer conhecido o reino de Deus, revelar o reino de Deus, pregar a palavra de Deus. Este era o objetivo central, não era o milagre, não eram os sinais. Isso vinha apenas para corroborar, isso vinha apenas para fortalecer, isso vinha apenas para abrir a mente, uma vez que o ser humano tem a mente tão fechada que até hoje nós miramos muito mais o milagre do que os ensinamentos do milagre. Infelizmente, assim como os judeus, Jesus se tornou em nossa vida insuficiente. Eu anotei aqui, eu acho que foi o penúltimo hino que nós cantamos, não estou bem lembrado, mas diz assim, eu acho que é o último, eu me rendo aos teus pés, és tudo o que eu preciso para viver. Nós cantamos, e eu pergunto, será que Jesus é mesmo tudo o que precisamos? É muito complicado porque nós buscamos luzes, clarões, fogo, barulho, cura, sobrenatural, porque ter Jesus revelado na cruz é insuficiente. Esse Jesus aqui dizendo de arrependimento, esse Jesus dizendo de libertação espiritual, esse Jesus que pode salvar, a salvação não é tão importante quanto um exercício físico com aquilo que eu vejo, toco de sobrenatural. E Jesus ensina aqui para Pedro, Tiago e João, e ensina para nós também, que a pregação é o centro do ministério dele e nosso aqui na terra. Jesus sabia qual era a sua missão. Em João 13:3, ele diz a respeito disso. Sabia para que ele tinha vindo. Era pregação do reino, manifestação do reino, morte e ressurreição. E ele deixa claro, eu vim para pregar a palavra em outros locais. A igreja precisa entender que a pregação da palavra é a base do louvor. A pregação da palavra é a base da oração. A pregação da palavra é a base da vida, porque eu só louvo aquilo que eu conheço, e para conhecer eu preciso da pregação da palavra. Para orar e confiar no Senhor, eu preciso entender quem é Deus, e isso se dá pela leitura e pregação da palavra. Por isso, Jesus estava pregando a palavra de Deus ali para aquelas multidões, como que dizendo sem dizer, olhe qual é a missão que eu estou lhe chamando. Multidões numa praia sendo evangelizadas. Primeira lição dada aos discípulos antes de chamá-los. O princípio aqui é pregação da palavra. O segundo princípio que Jesus deixou claro aqui e que está além do milagre
são os desafios possíveis quanto à pregação e o modo de superá-los, apontando para que a pregação, a palavra, é superior ao local onde se está. O texto vai dizer que a multidão estava comprimindo, ele então usa um barco, o seu púlpito foi um barco, o seu templo foi a praia. Ele não tinha microfones, ele não tinha fundo musical, ele não tinha alguém que dirigisse o louvor, mas ele estava ali dizendo que o momento requeria aquele barco, e aquele barco naquele momento se tornou o púlpito. Nós temos na Igreja Presbiteriana do Brasil o púlpito centralizado, não é para centralizar o pregador, não é para centralizar aquele que está aqui, mas para dizer que nós, simbolicamente, nós temos a palavra de Deus como centro da igreja. Ele é mais elevado, não é para o pregador ser visto, mas para simbolizar que a palavra, ela está sobre a igreja, e a igreja fundamentada nessa palavra, dirigida por essa palavra, cercada por esta palavra. Mas a grande questão não é isso aqui, o poderoso, o santo. A palavra é a poderosa, a evangelização é a poderosa. Então, quando ele vai chamar os discípulos para sair para a pregação do evangelho, ele está dizendo o seguinte: há local que você chegará que não terá um templo, que não terá um púlpito, que terá um barco, ou que terá um caixote, ou que você andará falando e pregando. Porque não haverá, mas não importa o lugar, use o que tem, porque o mais importante não é nem o templo, nem a denominação, nem o pregador, mas é a pregação da palavra de Deus. É a palavra de Deus, ela é poderosa, ela sim pode mudar. E Jesus mostra isso, que não há lugar. A palavra está sobre o púlpito, a palavra está sobre o lugar, a palavra está sobre o pregador. É esta a razão, não importa o lugar que você está usando, desde que você use para pregar a palavra de Deus. O Senhor Jesus usava o barco mais de uma vez. Se nós olharmos aqui Marcos 3, volta aí, por gentileza, abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 3. A partir do versículo 7, nós encontramos a seguinte leitura: retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Olha o versículo 9. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. O que ele está dizendo aqui é que você precisa usar o que você tem da melhor maneira possível, desde que a palavra seja transmitida com clareza. As multidões, muitos dos que ali estavam pela comida, estavam pela cura, estavam pelos benefícios. Não é isso que vemos nas maiorias das igrejas, e muitas vezes nós agimos assim? Eu vou lá buscar uma bênção. Eu ouço sempre lá no nosso condomínio, quando estamos chegando ou descendo para a igreja e encontramos com alguém no elevador, e aí normalmente o irmão fala: vai lá buscar sua bênção, não é, meu irmão? Ou já buscou sua bênção, não é, meu irmão? Porque essa é a visão do evangelho atual. Buscar a sua bênção. Enquanto que o que realmente deve estar no nosso coração não é buscar a nossa bênção, mas é anunciar um evangelho que não diz respeito a ser amado pelo irmão, a ser servido pelo irmão, mas que move o meu coração de tal maneira que o meu Senhor Jesus
cuja presença estou prostrado, é suficiente, é tudo para mim. Então, quando o meu irmão não atender às minhas necessidades, isto não servirá de base para me afastar do Senhor Jesus. Porque Jesus é suficiente. Esta é a palavra, e não é o lugar, mas é a palavra. Então ele diz: não pense na religiosidade, mas pense na palavra pregada. Palavra pregada. Jesus enfrentou a aglomeração e solucionou o problema. Jesus sabia que muitos que ali estavam, como disse, estavam por outras motivações. Ainda assim ele pregou para elas. Ele pregou para elas. Ele tinha paciência para pregar para elas. Uma lição aprendemos com Jesus de como lidar com as adversidades. E que o mais importante de um púlpito é a palavra pregada no púlpito. Terceiro princípio, terceira lição. Jesus primeiro ensinou a pregação da palavra, depois ensinou que não importa onde você esteja, porque não é o púlpito ou o templo, mas é a palavra. Então ele solucionou o problema. E agora ele nos chama para um princípio da provisão. Quem chama para a missão é o provedor. Ele tira a fartura de onde nada tem. Versículos 4 a 7 narram aquilo que você já leu e ouviu, foi reproduzido aqui. Pedro, vai lá, lança. Não, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira, não tem nada. Realmente não tem. E eu deixo uma pergunta para você conjecturar. Jesus sabia onde estava o cardume, como onisciente, ou Jesus mandou o cardume para lá, porque é onipotente? Pois bem, não tem como separar uma coisa da outra de Jesus. Ele é onipotente, ele é onisciente, porque ele é Deus. A única coisa que eu sei é que ele mandou jogar a rede no lugar certo, onde o peixe estava. Se ele mandou o peixe para lá, ou se ele sabia que o peixe estava ali, não interessa. O importante é que ele disse: eu tenho provisão onde nada tem. Isso é tão importante, porque veja bem, não é a reprodução daquele cardume ali naquele momento. Não é simplesmente aquele monte de peixe apanhado ali naquele momento. Mas olha só, é a palavra que vocês vão ser chamados para pregar. Vão ser chamados para pregar onde não tem um templo, não tem um púlpito. Então faça desse lugar o seu púlpito e o seu templo. Mas agora ele está dizendo assim: podem ir, podem sair. Eu estou chamando e eu garanto a provisão. Tinha duas coisas importantes aqui. Pedro tinha família, Tiago tinha família, João tinha família. E muitos possivelmente dependentes deles, da pesca deles. De uma hora para outra tem tanto peixe que durante um período, se tivesse alguém dependente, poderia ser sustentado por aqueles peixes. Possivelmente alguns vendidos, alguns para alimentação, alguns doados para pobres, mais pobres. Mas havia uma mensagem de Jesus dizendo assim: não se preocupe com a sua sogra, não se preocupe com a sua mãe, não se preocupe com o seu pai, não se preocupe com o seu irmão, porque se eu lhe chamei para ir, pode ir que eu sustento a sua família. Segunda coisa, pode ir que eu lhe sustento, porque se eu lhe dei peixe ou não tinha peixe, eu posso lhe dar comida ou não tem comida. Eu posso lhe dar roupa hoje não tem roupa. Eu posso lhe dar sandália ou não tem sandália. Eu posso lhe dar saúde quando todos estão doentes. Eu cuido, eu supro, eu tenho o poder para cuidar. O princípio não está no milagre, mas o princípio está: confie em mim. Eu sou o Deus da provisão. Por
que eu estou dizendo isso? E como eu comprovo isso a você que não tem a ver com o milagre? Não tem a ver com o milagre, porque se você olhar aqui, os versículos 8 em diante, diz assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Agora preste atenção no versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, venderam os peixes, depositaram num banco, aplicaram o dinheiro para um bom rendimento e depois seguiram Jesus? Não. Deixaram tudo. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? No momento que Jesus concede a Pedro, Tiago e João a maior pescaria que eles fizeram na vida, eles não comeram nem um peixe. Não tem a ver com o milagre, tem a ver com o princípio do milagre. Tem a ver com o Deus Todo-Poderoso, o Deus provedor, o Deus que sustenta. Estaremos recebendo agora, quinta-feira, às 9 horas, uma equipe da missão Etnos Global. E ela disse: queremos parceria. Eu disse: olha, não sei de onde vai tirar não, mas vem cá, vamos conversar. Eu não sei. Mas se o senhor deixar claro para o conselho que tem que investir no Etnos Global, na missão Etnos Global, o conselho fará, porque o conselho não faz aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, ele faz aquilo que Deus ordena. E isso ele faz com consciência, com tranquilidade, não por utopia. Mas a questão que eu quero dizer é justamente essa. Aquilo que nós fazemos, as bandeiras que estão aqui, ainda faltam algumas que estão sendo aí planejadas para serem produzidas, é humanamente impossível manter todas as despesas da igreja como a igreja mantém, com a arrecadação que nós temos. Mas não é o que nós temos. Não é a noite toda sem peixe. A questão diz respeito àquele que pode prover todo o necessário. Talvez eu esteja falando para você, está falando comigo assim: mas pastor, eu não recebi chamado para sair. Talvez não. Mas talvez você recebeu um chamado do Senhor Jesus nesta noite para continuar abençoando outras vidas. E talvez você está falando assim: mas se eu tirar mais uma oferta, talvez vai ter problema. Não estou falando oferta só no sentido para missionário, não, para aquele irmão que está precisando. Estou falando no sentido de ter o seu dinheiro para o reino de Deus. Eu queria dizer para você o seguinte: talvez você possa estar pensando como Pedro: eu sou um bom administrador, eu sei das minhas finanças, eu sei do meu orçamento. E Deus quer quebrar isso na sua vida hoje, como quebrou Pedro. E disse: eu sei que você sabe, mas eu vou lhe mostrar que você não sabe com quem você está lidando. Você está lidando com Deus Todo-Provedor. Não faça por emoção, nunca. Mas com consciência do chamado de Deus para a sua vida. Deixaram tudo. Deixar tudo significa desprender-se de tudo aquilo que pode lhe segurar em alguma parte da sua vida. Eu quero que você aprenda a ver comigo todos os milagres, além do milagre em si. Que você aprenda a valorizar não os feitos sobrenaturais, mas os princípios estabelecidos nesses milagres para a vida da igreja. Muitas pessoas viram milagres, se encantaram com milagres. O próprio Pedro aqui se encantou com milagre, disse: arreda-te de mim, sou pecador. Olha que confissão maravilhosa.
E ele ficou tão crente que ele disse para Jesus: não, de forma alguma, eu irei contigo até a morte. Na primeira oportunidade, ficou escondendo e negou Jesus. Então você ver coisas não vai adiantar muito para a sua vida. Então eu quero que você aprenda os princípios estabelecidos no milagre. É isso que Deus faz, é isso que Deus trabalha, é isso que Ele realiza na nossa vida. Aprendamos a olhar além do milagre. Certamente o milagre não é um fim em si mesmo. Há sempre algo a ser ensinado. Não há nada complicado, apenas pregue a palavra de Deus. Não é o nosso conhecimento que dará a conversão, mas é o poder do Evangelho. A grandeza não está no lugar em si e por si só, mas no que se faz ali. A palavra pregada faz de um simples barco um púlpito poderoso. Não ande ansioso sobre o seu sustento. O Senhor da missão é poderoso para tirar peixe de onde nada tem. Ele é capaz de destronar a experiência do experiente e envergonhar a lógica com o ilógico. Ouça, entenda e se entregue por completo à missão dada por Jesus. Qual é a sua? Não sei. Você precisa descobrir isso no Senhor. Eu preciso que você pense nisso. Qual é a sua missão? Qual é a sua